Banco Africano de Desenvolvimento vai ajudar São Tomé e Príncipe a melhorar a gestão financeira. A GER mobiliza deputados para priorizar diplomas ligados às telecomunicações. Boa noite. A embarcação proveniente de Lamé-Togo, que chegou esta manhã, continua a proceder à operação de transbordo do navio petroleiro que se encontra nas águas marítimas são-tomenses há mais de uma semana. Segundo uma fonte do Instituto Marítimo e Portuário, a operação de transbordo entre as duas embarcações deverá terminar ainda esta noite. Por questões de segurança, o navio só deverá atracar no Porto de Neves na madrugada desta quinta-feira para transferir os combustíveis para os tanques da ENCO. E as bombas de combustíveis deverão estar abastecidas, tudo indica, ainda esta quinta-feira. O primeiro-ministro e chefe do governo, que regressou esta terça-feira ao país, fez o balanço da sua missão ao estrangeiro. Foi uma missão longa e bem preenchida. Nós primeiro estivemos em Abidjan, num fórum econômico mais dedicado ao setor privado, mas que nos permitiu também falar com outras individualidades, personalidades e com o presidente também da Costa de Marfim, com o qual discutimos questões bilaterais. Depois seguimos para Washington. Como sabem, nós estamos na fase final de negociação do programa com a FMI. Há, digamos, algumas dificuldades a nível do programa. Tivemos reunidos então com a FMI, aproveitamos também para estarmos com o Banco Mundial e também aproveitei para estar com as autoridades americanas, o Departamento de Estado e o Conselho Nacional de Segurança, para com eles abordarmos questões também bilaterais e de interesse regional. Depois seguimos para o Brasil. No Brasil foi também a ocasião de nós discutirmos de matérias bilaterais e da cimeira da CPLP. Falamos também do dossiê da defesa, nomeadamente a nível marítimo. Depois fui ao Ghana e acabo de chegar a Dakar, em que como sabem, o presidente do Ghana, ele é, chamamos os campeões a nível da União Africana, ele é que trata das instituições financeiras. E celebramos o 30º aniversário do Banco Afrexim, que é um banco que foi criado por iniciativa dos Estados africanos, e foi também, para além da celebração desse aniversário, a ocasião de nós discutirmos sobre, eu diria, a soberania financeira dos Estados africanos. Não é? Depois do Covid e essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós estamos numa situação em que temos inflação muito alta, taxas de juros muito altas, e isso leva os países africanos a pensar quais são as formas de nós resistirmos, não é? Então foi um fórum também importante de discussão, em que participamos em alguns painéis, e estou cá de regresso. É evidente que durante essas 2 e poucas semanas mantive sempre em contacto com o país, também para acompanhar a atualidade nacional. O programa com o Fundo Monetário Internacional é fundamental para o país, defendeu o primeiro-ministro. Segundo Patrício Trovoada, o seu governo já trabalhou o suficiente para abrir o caminho para a assinatura de um acordo com esta instituição financeira internacional. Eu acho que trabalhamos o suficiente, partimos pedra o suficiente, capinamos o suficiente para que o caminho esteja aberto para a assinatura de um programa com a FMI. O programa com a FMI é fundamental
Porque tudo que estamos a viver hoje é devido a duas situações. Primeiro, como eu digo, em finais de novembro, o Banco Central já não tinha reservas de divisas. Afeta o combustível, a compra de combustível e afeta a compra até de alimentos. Em segundo lugar, o programa que vinha com o FMI descarrilou, o FMI suspendeu o programa. Ora, o FMI é quem dá luz verde para que os parceiros multilaterais, como o BAD, o Banco Mundial, possam dar dinheiro emprestado, possam apoiar o orçamento, e até alguns parceiros bilaterais procuram sempre saber qual é o ponto do programa, se tem ou não tem programa com o FMI, para poder intervir no país. E nós não temos programa. Temos vindo a negociar o programa, há certas obrigações que nós cumprimos, uma delas é o IVA, que era um compromisso de 2019 do governo anterior, que não realizou, não cumpriu, digamos. Tivemos que cumprir e tivemos que tomar toda uma série de outras medidas para podermos ter o programa. Agora, para fechar o programa, falta ainda um gap de financiamento, não é? E essa questão nós estamos a discutir com o FMI, porque é a questão da galinha e do ovo. Sem o acordo do FMI, não conseguimos preencher o gap. E o FMI diz que se vocês não preencherem o gap, não podemos ter acordo. Então, são discussões um pouco duras que estamos a ter, mas que, em princípio, estão no bom caminho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. O FMI é um organismo que ajuda os países a fazerem boa gestão. Não é? Bom, e nós todos sabemos que nascemos, somos bebês, adolescentes, e há um momento que nós nos tornamos adultos. Não é? Depois do facto, quando ficamos muito velhos, é que precisamos ainda de assistência. Bom, mas nós estamos hoje um país adulto. Não é? Nós temos consciência que um programa com o FMI é indispensável. Mas eu disse ao FMI também que nós trabalhamos não só com quadros, números, mas nós trabalhamos com gente, com povo. E o FMI também tem que ter alguma flexibilidade. Então estamos nessas discussões, queremos ter um programa, achamos que temos as condições para ter o programa. Agora é uma negociação, vamos ver. Mas com ou sem FMI o país tem que andar e é da nossa responsabilidade fazer funcionar o país. Veja já a seguir, Verde Life está a trabalhar para a criação do Fundo Fiduciário de Conservação da Biodiversidade em São Tomé e Príncipe. O Banco Africano de Desenvolvimento veio ajudar São Tomé e Príncipe a melhorar a gestão financeira do país. O projeto, que passa pela capacitação dos recursos humanos, deverá estar concluído dentro de 2 semanas. O Tribunal de Contas é um dos beneficiários privilegiados do projeto do BAD. O Tribunal de Contas é uma das instituições que irá beneficiar deste projeto do Banco Africano de Desenvolvimento de reforço de capacidades para a melhoria da gestão financeira do país. Os representantes desta instituição financeira africana reuniram-se na tarde desta quarta-feira com o presidente deste órgão superior de controlo e fiscalização das contas do Estado para anunciar a boa nova. O Banco Africano de Desenvolvimento garante, dentro de 2 semanas, preparar um projeto de melhoria de capacidades na área de gestão financeira em São Tomé e Príncipe, que visa apoiar as instituições superiores como o Tribunal de Contas no reforço de capacidade dos recursos humanos, bem como adotar novas metodologias de auditoria e tecnologia de informação. O BAD pretende, com a iniciativa que não é pioneira ao nível do continente africano, o reforço de boa governação através de maior transparência na gestão dos fundos públicos. O Banco Africano de Desenvolvimento no continente tem forjado várias parcerias com os tribunais de contas dos países membros e vimos a necessidade de também forjar esta parceria com o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe no reforço da boa governação através da melhoria da gestão das finanças públicas, maior transparência e responsabilização dos fundos públicos.
O Banco Africano de Desenvolvimento financia vários projetos em São Tomé e Príncipe e a instituição espera melhorias no novo ciclo de cooperação a ser desenvolvido nos próximos tempos com o arquipélago. Os deputados da Assembleia Legislativa do Príncipe aprovaram esta quarta-feira o orçamento deste órgão para o ano económico de 2023. O bolo orçamental está avaliado em 7 milhões de dobras. Aproximadamente 7 milhões de dobras é quanto encontra-se estimado na proposta do orçamento da Assembleia Legislativa do Príncipe para o presente ano econômico, aprovado esta quarta-feira com 9 votos a favor, total dos deputados que compõem as bancadas no Parlamento Regional. O valor proposto ascende ao plafond disponibilizado no ano econômico transato em cerca de 41,67%. Aprovamos o orçamento e esperamos que, embora que seja uma previsão, mas as partes que seja primeiro a conseguir e que seja efetuado naquilo que é prioridade. Sabemos que a prioridade está à vista e que há necessidade que se resolva o mais rápido possível. Receitas para o referido orçamento será alimentada de transferência do Tesouro Regional, montante estimado em cerca de 5 milhões de dobras, e 1,5 milhão da mesma moeda, montante referente à previsão de receitas do Tesouro Nacional e do apoio institucional do Governo Central. A reabilitação da instalação deste Parlamento encontra-se como prioridade deste orçamento, tendo em conta o avançado estado de degradação em que se apresenta. Estamos a 6 meses para terminar o ano e também nós esperamos que as transferências viessem pelo menos no máximo, no médio de 70%, para que dentro desses 6 meses que a Assembleia possa pelo menos arrancar esta obra, que é uma obra que tem a fazer muita falta, e nós estamos cá debaixo, dentro deste edifício, não sabemos o que poderá acontecer um dia, se nós não justamente esforçamos, lutamos para conseguirmos algo para revermos este edifício. Aprovado esta quarta-feira, orçamento da Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe para o ano econômico de 2023, estimado em cerca de 7 milhões de dobras. A Organização Internacional BirdLife está a trabalhar para a criação do Fundo Fiduciário de Conservação da Biodiversidade, que deverá financiar atividades e projetos ligados à proteção do ambiente. Por isso, realizou esta quarta-feira um workshop para a apresentação das linhas gerais deste projeto, que está a ser desenvolvido em parceria com o Fundo Global para o Ambiente e a União Europeia. Várias instituições foram convidadas a estar presentes neste workshop da apresentação dos trabalhos realizados e para contribuir na criação do Fundo Fiduciário de Conservação da Biodiversidade em São Tomé e Príncipe. O trabalho para a criação deste fundo está sendo desenvolvido pela BirdLife International em parceria e financiamento do Fundo Global para o Ambiente e União Europeia. Nos últimos 2 anos nós temos estado a trabalhar num plano de finanças sustentáveis que indicou como uma das possibilidades de financiamento da conservação da biodiversidade um fundo fiduciário de conservação, e é isto que nós estamos aqui a apresentar, o seu mecanismo de funcionamento, como é que ele será capitalizado, o que é que ele poderá gerar, quais são as instâncias institucionais que o irão gerir uma vez implementado, o período de tempo que levará até a sua criação e também recolhermos da parte dos presentes os contributos para, primeiro, decidir sobre a denominação deste fundo, decidir também sobre as necessidades de formação interna para que as pessoas estejam capacitadas para a gestão e implementação deste fundo uma vez criado e demais inputs que podem permitir melhorar o trabalho de consultoria que arranca agora.
Nos próximos 3 anos, uma empresa internacional de consultoria vai trabalhar na criação deste fundo fiduciário de conservação e apresentou aos diferentes parceiros institucionais os planos para a criação do fundo que, segundo Agostinho Fernandes, deverá tornar sustentável as atividades para a preservação ambiental no país. E nós acreditamos que os parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e o próprio Estado de São Tomense têm a clara noção que a nossa economia ela deve basear-se nesse binômio homem-natureza, com uma ênfase substancial na natureza, sem a qual o homem não existe. Então, neste momento, todas as instâncias estatais que têm o papel de assegurar a conservação da natureza, particularmente das áreas protegidas, enfrentam um problema crônico que é de déficit de financiamento. E então, esta iniciativa visa corrigir este problema de forma sustentável, de forma durável, permitindo que, doravante, o país disponha de recursos financeiros suficientes e sustentáveis para que essas instituições, quer do próprio Estado, quer da sociedade civil, possam ter meios para continuar a implementar todas as atividades que visam a conservação e proteção da natureza e da biodiversidade. O workshop de apresentação do plano para a criação do Fundo Fiduciário de Conservação da Biodiversidade teve lugar no Centro Cultural Guimarães Rosa. Jornalistas iniciaram esta terça-feira uma capacitação sobre restauração florestal e paisagística. Uma notícia para acompanhar ainda neste telejornal. O Governo tem até novembro deste ano para atualizar as telecomunicações, suas legislações e fazer a transição do sistema analógico de televisão para digital. Por causa da urgência, o Conselho de Administração da Agência Geral de Regulação reuniu-se com os deputados da primeira comissão e o vice-presidente da Assembleia Nacional para mobilizar apoios legislativos visando atingir as metas acima mencionadas. O tempo urge para São Tomé e Príncipe entrar no nível mais avançado das telecomunicações e transmissão da televisão são tomense em formato digital. Faltam apenas 5 meses e muito trabalho precisa ser feito o mais urgente possível, começando pela atualização de alguns diplomas legais sobre as telecomunicações no país. Esse encontro visa, particularmente, pedir apoio aos deputados e, de uma forma geral, a dinâmica para a aprovação de alguns diplomas que nós vamos modificar no país, tendo em conta que alguns que nós temos neste momento já são obsoletos, não acompanham a política internacional das telecomunicações. E, nesse sentido, hoje o mundo das novas tecnologias avançam. Como podem ver, nós começamos com a segunda geração, terceira geração, quarta geração. Alguns países já estão em quinta e outras já em sexta geração. O mundo está a mudar e nós temos documentos completamente obsoletos. E nessa matéria temos uma corrida no tempo, a corrida esta com prazos. Por exemplo, nós estamos a usar algumas frequências na televisão. Essas frequências já foram adaptadas e adotadas para as telecomunicações. E nós temos até o mês de novembro para retirar as frequências na televisão analógica para a digital. Este encontro com a primeira comissão da Assembleia Nacional, na presença do vice-presidente, visou apelar à amabilidade da Casa Parlamentar no sentido de acelerar todos os processos sobre este assunto que chegarem em mãos. Nós recebemos um apoio do Banco Mundial através do projeto STP Digital para conceber e modernizar esta lei, a lei da comunicação eletrónica. Nós tentamos trabalhar já nessa lei alguns anos para trás, mas pronto, só a nossa experiência não é suficiente. Isso levou com que
o Banco Mundial contratasse 2 consultores que vão nos ajudar a fazer esta lei. Portanto, eles estão cá no país já há uma semana. Para além dessa lei da Comissão Eletrónica, temos outras leis, como, por exemplo, a homologação de equipamentos eletrónicos. Nós hoje, em São Tomé e Príncipe, nós vemos no país muitos equipamentos, sem conhecer a sua de onde saiu, com o ano de vida e por aí fora. Então, além da homologação, também vai nos permitir disciplinar a entrada da luz de equipamentos eletrónicos. Pela urgência deste processo, foram contratados 2 consultores internacionais para apoiar na dinamização deste processo antes do prazo limite, porque, segundo o Sacramento, as interferências das telecomunicações na frequência de transmissão da TVS já começaram a surgir na região autónoma do Príncipe. É para informar-vos também que, neste momento, nós, em algumas zonas de São Tomé, sobretudo na região autónoma do Príncipe, já se sente a interferência da Guiné Equatorial, na zona sul, se não me enganar, da região autónoma do Príncipe. Verifica-se já a interferência da televisão da Guiné Equatorial na região autónoma do Príncipe. Nós ouvimos já a rádio da Guiné Equatorial no centro da cidade de Santo Antônio, e nós não podemos fazer nada, porque eles estão a obedecer às regras internacionais. Logo, nós temos que correr atrás do tempo para nós mudar essa situação. Não está bonita, mas pronto, nós temos que correr atrás do tempo. Eu acho que nós vamos chegar lá. A AGER correndo atrás do tempo para a modernização e transmissão das telecomunicações. Sobre a comunicação onde a procura de água de coco está a aumentar e, para isso, é preciso maior aposta na plantação de coqueiros. O governo pretende também apostar na produção de óleo de coco, disse o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bonjus, durante uma visita efetuada aos campos de demonstração do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação, onde também procedeu a entrega de materiais aos produtores. Acompanhado pela sua equipa ministerial, Abel Bonjus deslocou-se às roças Fraternidade e Caridade para ver de perto o andamento do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação de café e coco. No final da visita, o ministro destacou o que viu no terreno. Tinha uma certa curiosidade em vir para poder tomar o conhecimento, ou seja, ver aquilo que já estava a ser feito. Visitamos o viveiro do coco. Também visitamos alguns campos demonstrativos, pude ver que há algumas ações em curso e do nosso lado tem que haver um trabalho muito mais próximo do Ministério da Agricultura junto aos projetos, porque os projetos são nossos, então nós temos que abraçar os projetos. Estamos a ver que a cada dia há uma necessidade de nós plantarmos coqueiros, isso porque a procura de dawa é um problema. E também a outra questão é a necessidade de produzir ou transformar o coco em óleo e também em bagaço, tendo em conta que também o próprio governo tem a preocupação de começar a produzir a ração animal a partir de São Tomé e sobretudo com os produtos que nós temos aqui localmente. Sendo um dos casos que tem atrapalhado a vida dos produtores, Abel Bonjus garantiu tudo fazer enquanto titular da pasta para ajudar os produtores no combate ao furto nas parcelas. Não é a nossa responsabilidade do Ministério da Agricultura, mas como membro do governo irei acompanhar isso de perto junto ao Ministério da Justiça para poder encontrar um mecanismo para nós estancarmos a questão do furto e o roubo nas parcelas, que tem desmotivado os agricultores, que tem desmotivado a sociedade em geral, porque já era a tradição dos santomenses, todos os santomenses plantarem e criarem. Foi durante a sua visita que aproveitou para entregar título de posse de terra e plantas de coqueiros a um agricultor local. Nós temos estado a ver um índice muito grande de invasão de propriedades, invasão de terras. Cada um santomense que quiser terra invade só uma terra do Estado e apropria-se dela. Dizer que as terras é da total jurisdição do Ministério da Agricultura, é o Ministério da Agricultura que tem a incumbência ou tem o direito de atribuir terras para os agricultores. Acho que essa roça, essa entrega que fizeram mais uma vez,
Espero que nós vamos plantar essa planta daqui mais alguns anos, que essa planta possa beneficiar-nos mais e melhor da nossa vida. Abel Bom Jesus realiza visitas aos campos de demonstração para ver em que pés anda o projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação. Jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social iniciaram uma formação sobre a restauração florestal e paisagística. A formação de 3 dias é organizada pelo projeto TRI. Apesar de não ser considerado um país poluidor, Santo Tomé e Príncipe sofre as consequências das ações dos países desenvolvidos poluidores que emitem muitos gases com efeito de estufa, que está na origem das mudanças climáticas a nível global. Um problema real que ultrapassa as autoridades, e as consequências deste flagelo no país já se pode sentir no dia a dia. Passar informação sobre esta matéria é um imperativo, daí que o projeto TRI decidiu organizar esta formação para os fazedores da comunicação. Os jornalistas tenham voz, tenham presença, tenham ação e nos ajudam, portanto, a buscar a solução a diversos problemas que nós podemos discutir à volta, portanto, da restauração florestal e paisagística face à grande degradação que nós temos aqui no nosso país. O nosso projeto não consiste só em plantar árvores. Se fosse só plantar árvores, nós teríamos cheio de árvores novas plantadas, de espécies novas plantadas, mas constitui também, através do projeto, um conjunto, portanto, de ações, portanto, a diversos níveis, em que as pessoas, o setor privado, as instituições públicas privadas, as ONGs, os jornalistas, nesse caso concreto, têm um papel importante a desempenhar. E, mais uma vez, eu gostaria, portanto, mais uma vez, em nome da coordenação do projeto, agradecer pela vossa presença aqui, esperando que durante esses dias em que nós vamos tratar de temas diferentes e muito variados, múltiplos, em relação, portanto, à restauração, nomeadamente o endemismo Santo Tomé e Príncipe, as principais ameaças, assuntos relacionados, portanto, com a urbanização, com a exploração florestal, de produtos florestais não lenhosos. Portanto, são temas muito importantes que enquadram perfeitamente bem dentro da matéria de restauração e que esperamos que no final dessa formação os jornalistas saiam daqui com uma visão muito consensual dos conceitos, das abordagens, das terminologias quando comunicam o que aquele projeto está a fazer a nível nacional e a nível internacional. As florestas e as árvores apoiam a agricultura sustentável, elas estabilizam o solo e o clima, regulam o fluxo de água, dão sombra e abrigo. Elas também contribuem para a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas, para as quais são importantes fontes de alimento, energia e renda. Este património é muito frágil, de fácil degradação, de complexa utilização sustentada. Está sendo utilizado de forma extrativa, abaixo do seu potencial produtivo e com técnicas rudimentares, com efeitos negativos sobre a produtividade dos tradicionais sistemas de produção agroflorestais praticados desde o início dos tempos coloniais. A adaptação, a vulgarização e o uso das tecnologias não têm conseguido aumentar de forma sustentada as produtividades e os rendimentos econômicos dos sistemas de produção existentes para reverter o processo de degradação ambiental em curso. No entanto, a agricultura continua sendo o principal motor do desmatamento ao nível global e as políticas agrícolas e florestais estão frequentemente em divergências, tendo como, por exemplo, caso prático em Santo Tomé e Príncipe, a produção do carvão. O aproveitamento sustentado dos recursos florestais é hoje um dos nossos maiores desafios com que o país terá que se confrontar. Ainda mais quando se sabe que as necessidades atuais em lenha para aquecimento e de madeira para construções são no mínimo de 150 mil árvores ano, o que requer o plantio de no mínimo 5 mil hectares de florestas nos próximos 10, 15 anos para se evitar uma degradação prematura das nossas florestas existentes. Perante uma cultura baseada em práticas
lesivas ao meio ambiente, torna-se imperativo criar mecanismos de proteção e preservação da natureza. O carvão é uma atividade econômica que é desempenhada por grande parte da nossa população. Nesse sentido, é preciso que nós tentemos harmonizar da melhor forma o aspecto ambiental com o aspecto econômico. Ou seja, é preciso que nós tenhamos em conta que cada vez que a gente crie reserva especial, é preciso que nós, se privarmos as pessoas de ter atividade como a produção do carvão, é preciso que, enquanto governo, a gente crie alternativas de rendimento para essas pessoas. E, naturalmente, enquanto governo, vamos ter que pensar em alternativas de rendimento para, efetivamente, levar a cabo este projeto da reserva da floresta e a renovação da paisagem florestal, porque nós sabemos que, à medida que nós formos fazendo, nós vamos ter que, de forma gradual, criar alternativas de rendimento para as pessoas que têm atividades econômicas que contribuem para a degradação da nossa floresta e da nossa paisagem florestal. O combate à desflorestação passa pela sensibilização das pessoas no sentido de fazer a exploração sustentável e buscar alternativas, sobretudo quando existem leis que protegem a floresta, mas a sua aplicabilidade é praticamente nula. E nós temos que levar este assunto muito a sério, e levando este assunto muito a sério, nós, enquanto governo, aprovamos muito recentemente um decreto-lei que tem a ver com a criação de zonas de reserva especial em São Tomé. Não me refiro a São Tomé e Príncipe, porque Príncipe, como todos nós sabemos, já é uma zona da biodiversidade. Então o governo aprovou um decreto-lei que tem a ver com criação de reserva especial na ilha de São Tomé. Então, isto é uma iniciativa que mostra que o governo está engajado com a causa. Não basta nós só falarmos, é preciso nós agirmos e, enquanto governo, fazemos aquilo que cabe a cada um de nós. Vocês, enquanto quem leva as informações, quer seja da Rádio Nacional, da TVS, das rádios comunitárias, das rádios digitais, como a Rádio Somos Todos Primos, e todas as fontes outras de comunicação, vocês são um veículo importante, porque são vocês que levam a informação com maior rapidez possível às comunidades, são vocês que servem para sensibilizar a população cada vez que elas ouvem rádio, cada vez que vem a TVS. Portanto, o vosso papel aqui é muito importante em tudo aquilo que nós pretendemos na combinação, na harmonização entre aquilo que tem a ver com a preservação da nossa floresta, mas aquilo que tem também a ver com criação de alternativas de rendimento para as pessoas que utilizam a floresta para ter o seu rendimento ou o seu dia-a-dia. O projeto de restauração da paisagem para a funcionalidade dos ecossistemas e mitigação das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe debate com os técnicos da comunicação social a gestão eficaz da informação sobre a restauração florestal e paisagística. Veja, depois do intervalo, um atirador faz 4 mortos junto ao colonato na Cisjordânia. Desta forma, colocamos ponto final a este telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.